Bíblia em Romanos, no capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8. Aleluia. Romanos 8. Amém? Diz a palavra do Senhor assim, versículo 31, apenas o versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos falar juntos? Está aqui no telão, vamos lá? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo traz essa palavra à igreja de Roma. A igreja que o Senhor levantou, que era composta por crentes judeus, por crentes gentios, mas que passavam por alguns transtornos, alguns problemas. No ano 54 depois de Cristo, o imperador Cláudio, ele emitiu um edito que dizia o seguinte: fora de Roma todos os judeus. Os judeus naquela época, eles estavam entrando em conflito a respeito de Cristo, era o Messias, e havia muita bagunça. E aí então o imperador Cláudio, em 49 depois de Cristo, ele fez um edito ou um édito, depende de como é que você vai olhar isso. Ou seja, ali ele ordenava que os judeus fossem tirados de Roma. Então os judeus saíram de Roma e ali já havia uma igreja estabelecida, não uma igreja como nós conhecemos, com um templo como esse, ou maior do que esse, não, mas as igrejas que estavam nas sinagogas, mas que elas estavam também nas casas. E como esses judeus saíram de lá, os gentios tomaram a frente da igreja, eles que estavam à frente, e muitos até costumes judaicos que eram trazidos por uma questão de convivência com os judeus e tantos que estavam ali. Esses judeus agora saindo de Roma, a igreja era dirigida pelos gentios. Então havia um problema, porque em 54, 5 anos depois do imperador Cláudio colocar esse edito, ele morreu. E com o seu falecimento, com a sua morte, também o seu decreto caiu. E os judeus retornaram para Roma, tanto judeus crentes como não crentes. Então esses judeus voltam para a igreja. Então quando eles encontram uma igreja agora, que já não seguiam alguns preceitos, algumas formas que foi ensinado pelos judeus lá atrás, então já acontecia um problema. E se você olhar para o livro de Romanos, Paulo vai tratar muito a respeito disso. Paulo vai falar que Cristo é que nos une. Paulo vai dizer que é a graça do Senhor. Então ele vai trabalhar a respeito disso, porque havia uma igreja que havia um conflito. A carta de Paulo foi escrita por volta do ano 57. Ele então estava por dentro de tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que a igreja ela está vivendo, de conflitos internos e também externos, porque Roma nunca foi simpatizante do cristianismo. Roma nunca foi simpatizante daqueles que declaravam que Jesus é o rei. E não era o imperador, não era o rei de Roma, mas era Jesus Cristo. E então havia um outro problema, que era essa animosidade com o Estado romano, com o poder romano. E nós vamos ver que depois, um pouco à frente, com Nero e tantos outros imperadores, se acirrou mais ainda a perseguição da igreja. E que, como só isso não bastasse a questão do problema entre gentios e judeus, como não bastasse os problemas com o Estado romano, os judeus também viviam, ou melhor, os cristãos, judeus e gentios, viviam momentos difíceis também, como fome, como miséria. Você olhando o livro de Romanos, você vai ver que isso acontecia ali naquela igreja, na cidade e por consequência na igreja. E eles precisavam de uma palavra de ânimo, de uma palavra de encorajamento. Por isso Paulo
inspirado pelo Espírito Santo de Deus, Paulo escreve essa carta, a carta de Romanos, é uma carta chamada a carta teológica da Bíblia, né, onde nós aprendemos muito a respeito da graça de Deus. E Paulo então vai trazer ao coração da igreja uma palavra para trazer ânimo, para trazer direção, para que eles possam viver e desfrutar do melhor do Senhor, a companhia, o relacionamento e a vida em Cristo Jesus. E ele então diz no versículo 31 que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero pensar algumas coisas e começar hoje aqui uma série de mensagens com o título Confiança Inabalável. Confiança inabalável. Diante de tudo aquilo que nós falamos aqui, hoje nós também vivemos problemas, quem sabe não como eles viviam ali em Roma, mas problemas com relação a crises financeiras, de saúde. Aqui nós falamos a respeito de falecimento, de pessoas que estão em UTI, de pessoas que vão fazer cirurgia, de problemas de relacionamentos, tantos problemas que também nós vivemos. Como daquela igreja, nós devemos olhar para a palavra de Deus que nos encoraja, que nos traz força, que nos renova a fé, para que nós possamos continuar a caminhar e vivendo o sobrenatural em Deus, sobrenatural em Cristo Jesus. E essa palavra vem para a igreja, para mim e para você, agora aqui também. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero ponderar algumas coisas, 4 delas, e a primeira é que ele começa dizendo, que diremos, pois, à vista destas coisas? É uma conclusão. Ele começa no capítulo 8, ele vai falando, ele vai discorrendo, e ele chega no versículo 31, e ele diz então, que diremos, pois? Capítulo 5, versículo 1, Paulo diz que somos justificados por Cristo. Nós somos justificados por Cristo. Então a justiça não é nossa, a justiça é de Cristo. E essa palavra, de uma forma geral, ela serve muito bem para aquela igreja, mas de uma forma específica, porque aquela igreja era composta de crentes judeus. Então, na época da escrita que Paulo escreveu e enviou essa carta, os judeus já faziam novamente parte daquela igreja, havia os conflitos sim, mas eles estavam lá. E na mentalidade judaica, é uma mentalidade de merecimento. E Paulo vai dizer, olha, nós não merecemos nada, nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Paulo diz na carta, no capítulo 6, versículo 1, que por Cristo morreu pelos nossos pecados, para que nós não vivêssemos mais escravos do pecado. No capítulo 7, versículo 1 a 4, Paulo vai dizer que a nossa lei é Cristo. Ele vai usar o matrimônio, ele vai dizer que a mulher está ligada pela lei ao marido, mas quando o marido ele falece, ele morre, a esposa ela não está mais ligada ao seu marido pela lei. E Paulo vai fazer essa ilustração com relação à nossa vida com a lei mosaica, a lei lá de trás, que hoje nós não estamos mais, porque nós morremos para a lei, nós morremos para o mundo e nós vivemos para Deus. Nós vivemos para Deus, portanto, a partir de agora a nossa vida é em Cristo, porque Ele cumpriu a lei e nele nós devemos viver. E o capítulo 8, versículo 18, Paulo diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O sofrimento, irmãos, que a igreja de Roma enfrentava e enfrentou, porque posteriormente a escrita dessa carta se acirrou mais a animosidade de Roma contra a igreja, né? Queimou Roma, jogava pessoas ao leão e tantas coisas assim. Mas Paulo ele vai dizer que o que eles enfrentavam, o que nós enfrentamos, não pode ser comparado, não dá para comparar
com a glória que nos está proposta, com aquilo que Deus tem para cada um de nós. Então é nessa conclusão, depois de falar tudo isso, de assegurar que Ele justifica, de assegurar que Ele nos livra do pecado, de assegurar que Ele morreu pelas nossas vidas, de assegurar que agora a nossa vida, o nosso ser está nele, de assegurar que tem algo muito maior do que os nossos problemas. Depois disso, e por isso Ele diz que diremos, pois, diante de tudo isso, então Ele diz assim, parafraseado: se olharmos para todos esses cenários de sofrimento, pressão, a única conclusão lógica é: se Deus é por nós, será contra nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então ele começa essa série de perguntas retóricas, perguntas a quais ele mesmo faz e responde. E a primeira delas nos fala a respeito disso, que o Senhor, Ele é por nós. E aí ele continua, e no ponto 2, a identificação de quem é por nós. Diante de todas essas coisas, se Deus é por nós. Na minha infância, a época do colégio, tinha um rapaz que brigava com meio mundo de gente na escola. Ele era terrível. Ele era terrível. O tamanho dele era um guri desse tamanho. Mas ele mexia com um monte de gente. Chutava, pegava lanche. Era terrível. Mas por que ele fazia isso? Porque ele tinha uns brutamontes que acompanhavam ele e defendiam ele. O que ele fizesse, ele tinha pessoas ali para cuidar dele. É o que nós chamamos de ter costa larga, né? Costa quente, costa larga, mais ou menos isso aí que é falado. Porque ele tinha alguém que defendia ele, alguém que cuidava, ele podia mexer, ele podia fazer. Se alguém maior do que ele, e não era difícil ser maior do que ele, se levantasse, ele tinha pessoas para cuidar dele. Então ele fazia, por isso ele fazia. Agora, imagina se depois dele mexer com alguém e alguém querer revidar, ele olhasse para trás e não encontrar ninguém. Qual deveria ser a sensação dele? Estou sozinho, me ferrei. Porque ele não aguentava. Ele fazia tudo isso porque tinha alguém que era por ele, tinha alguém que defendia, que comprava as brigas dele. Paulo, ele diz que Deus é por nós. Quando da tradução da Bíblia, algumas coisas podem não ficar muito claras para nós. Quando nós olhamos para o texto, diz assim na parte B: se Deus é por nós. E nós pensamos algo mais ou menos assim: se chover, amanhã eu não vou no serviço, amanhã eu não vou na escola. O pessoal da escola ainda fica doido de chover. Se acontecer isso, eu não vou. Ou seja, o se é um condicionante. Só que quando nós olhamos para o texto grego, a palavra que foi traduzida para si é a palavra ei. Não deve ser assim a pronúncia grega, mas a palavra é a palavra ei. E essa palavra, a língua grega é muito rica. Essa palavra, ela não significa e ela não está trazendo uma condição. Se, ou seja, pode ser que não. Quando você coloca, olha, eu vou fazer um compromisso com você. Olha, irmã Eli, se der certo, amanhã eu vou tomar um café da manhã para mim. Ó, cantado tá, né? Se amanhã eu não apareço lá para tomar um café, ela vai falar assim: pastor, o senhor prometeu. Ela não pode falar isso, porque eu usei um condicionante. Se. E quando nós olhamos para esse texto como um se, nos parece ser um condicionante, mas não é, porque na língua grega, essa palavra ela não é algo que nos inspira condição, mas nos inspira certeza.
É difícil para nós, como brasileiros, falantes da língua portuguesa, entendermos isso. Mas a língua grega, sendo muito rica, ela traz. Então nós podemos assim traduzir o "se Deus é por nós" como "visto que Deus é por nós". Visto que Deus é por nós. E aí então continua: quem será contra nós? Há uma versão, uma tradução, que é a NBV, Nova Bíblia Viva, que ela traz essa tradução da seguinte forma: que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas como estas? Já que Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Essa é uma tradução. Então não é um condicionante, se Deus é por nós, mas é visto que Deus é por nós, quem nos poderá atacar? Quem poderá fazer algo? Hebreus 13:6 diz: podemos afirmar com confiança: o Senhor é o nosso auxílio, não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor é o nosso auxílio. Então Paulo dá essa conclusão dizendo: olha, visto que Deus é por nós, quem será contra nós? Visto que Deus é por nós. Em terceiro lugar, Ele é por nós. E o significado de ser por nós não é apenas uma torcida, não é apenas um desejo de Deus para o nosso bem, não é apenas uma ideia e um desejo de que algo dê certo. Por exemplo, os irmãos sabem muito bem que eu sou palmeirense, então eu torço para que o Palmeiras se dê bem, então eu sou pelo Palmeiras, mas eu não envio dinheiro para lá, eu não trabalho para que ele faça isso, eu não, apenas torço. Então Deus é por nós não tem a ver com apenas uma torcida, também não é uma validação para que tudo aquilo que nós possamos fazer. A ideia de Deus é por nós não é a ideia de que não importa o que eu faço, Deus está ao meu lado. Não é isso. Não é isso. Eu já disse, já ensinei para os irmãos aqui, há uma música, que até cantavam no Ministério de Louvor, uma música linda, mas que no final ela diz: Deus é fiel a mim. Deus não é fiel a ninguém. A ideia de Deus é por nós como uma fidelidade de Deus para comigo, ou seja, não importa o que eu faço, não importa onde eu estou, não importa como está o meu andar, mas Deus ele está sempre comigo. No sentido de proteção, no sentido de guarda, no sentido de validação da nossa vida, não é assim. Deus não é fiel a ninguém, Ele é fiel à sua palavra. Deus ele é fiel à sua palavra. Diz: eu não sou homem, ou Deus não é homem para que minta. O que ele fala, ele faz porque ele é fiel. Não é no sentido de que aquilo que você pode fazer todas as coisas, andar de qualquer jeito, que Deus vai estar sempre cuidando de você. Não é esse o sentido que Paulo está dizendo para a igreja. Mas Paulo ele está dizendo que Deus é por nós, ao ponto de assumir a nossa causa. A ponto de assumir a nossa causa. Paulo diz em Romanos que ele olhou e não havia um justo sequer, porque todos eram pecadores, e como pecadores, condenados. O salário do pecado é a morte. Mas porque Deus é por nós, Ele enviou a Cristo. Deus é por nós significa um comprometimento de Deus conosco pela nossa salvação, para dar a direção às nossas vidas. Significa que Ele sempre estará conosco, como diz Jesus em Mateus, quando Ele dá a grande comissão, Ele por todo mundo. No final Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias. Então não é uma validação para aquilo que nós bem fizermos, mas é para entendermos que quando nós vivemos e nós buscamos
viver na sua proteção, Ele está conosco. Ele nos abençoa, Ele nos guarda. Paulo está dizendo para aquela igreja: Deus é por vocês. E em quarto e último lugar, quem será contra nós? Quem será contra nós? Paulo não está dizendo que não tem ninguém contra nós. Tem muitas pessoas contra nós. Nós começamos pelo adversário da nossa alma. Estamos falando sobre o diabo, que quer nos ver afastados de Deus. Mas tem outras coisas que se levantam contra nós. Paulo não está dizendo: olha, não tem ninguém que vai nos acusar, não tem ninguém que vai se levantar contra nós. Não! E muitas vezes é o contrário disso. Há pessoas e há situações, há espíritos, potestades que vão se levantar contra nós. Mas quando Paulo ele diz: quem será contra nós? Ele não está falando sobre quantidade ou acusações, mas ele está falando sobre a qualidade daquele que é por nós. Que não há ninguém como ele para guardar as nossas vidas. Lembram daquela ilustração que eu falei do Fernandinho lá na escola? Pois é, não para fazer o mal, pelo contrário, para andar segundo a sua palavra, mas olhando para a mesma segurança que aquele rapaz lá na escola tinha quando ele mexia com as pessoas, porque ele sabia que tinha alguém por ele. Da mesma maneira, nós devemos viver, não para fazer o errado, novamente eu digo, mas para viver as palavras do Senhor. E mesmo vivendo por essa, Jesus disse assim: aquele que quiser viver uma vida piedosa padecerá perseguições. Hoje, nossa sociedade, e digo, dentro da igreja, ser certo é muitas vezes estar errado. Ser certo é muitas vezes estar errado, até mesmo na igreja. Porque às vezes as pessoas não gostam de ouvir a verdade, não gostam de ouvir aquilo que a palavra diz, quanto mais lá fora. Nós que devemos e queremos viver uma vida piedosa, vamos passar perseguições lá fora, mas nós podemos ter certeza, nós podemos ir à frente, porque há um que está conosco. Ele é maior do que todas as coisas, Ele é o Criador do universo, Ele que fez todas as coisas, todo o poder está em suas mãos. Por isso nós podemos descansar, porque Ele é por nós. Ele é por nós. Ele é por nós. Essa palavra trouxe confiança ao coração da igreja de Roma. Essa palavra vai trazer confiança ao nosso coração. Não sei o que está acontecendo, não sei as situações que estão na nossa vida, na sua vida, sei das minhas, sei das coisas que eu preciso enfrentar, mas enfrentar sabendo que eu tenho um Deus que cuida de mim. Ele diz para a igreja de Roma: vocês não estão órfãos, não, tem um que cuida de vocês. E contra esse não há império romano. Nós estamos falando sobre a maior potência mundial da época, Roma. Paulo está dizendo para a igreja: ei, não tem Cláudio, até morreu, mas não tem Nero, não tem Diocleciano, não tem nenhum que seja maior do que o nosso Deus. Por isso, nós podemos confiar, ir à frente e viver para a glória do nosso Deus. Amém? Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a participar dessa série de mensagens que nós vamos pensar um pouquinho, a respeito. Em tempo atrás eu falei a respeito de uma mensagem de todas as perguntas retóricas, mas eu quero que o Senhor, no meu coração, para trazer de uma forma mais minuciosa a cada uma delas, para que nós possamos aprender mais da palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, bendito seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, ó Deus, que tem falado aos nossos corações. Ó Deus, deu força, deu confiança ao coração daquela igreja, ó Deus, passando por problemas, por dificuldades internas e externas, mas a Deus ali, ó Pai, através dessa carta, o Senhor fortaleceu o coração dos teus servos, como o Senhor Deus tem fortalecido o nosso. Ó Deus, possamos
Ó Deus, olhar para frente, enfrentar os desafios pessoais e os desafios como igreja também nessa cidade. Ó Deus, sabendo que o Senhor é por nós. Sabemos que podemos confiar em Ti, Pai. Nos dê, Senhor Deus, ousadia, que essa confiança possa nos levar a sermos ousados no Senhor, ó Deus, para conquistar aquilo que o Senhor tem para nós nessa cidade. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe. Oramos porque o Senhor nos deve paz, nos dê, ó Deus, uma noite de descanso, ó Deus, em continuidade, ó Deus, na Tua presença durante o dia de amanhã, ó Deus, no final de semana, mais ainda ouvindo da Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Santo Espírito seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe-nos. Se quiser, uma gravação.